Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Ederson falando. Vamos dar então continuidade à nossa sequência didática. Nós estamos falando aí nas últimas aulas sobre a região sudeste. Você deve lembrar então que a nossa viagem pelas 5 regiões brasileiras está chegando quase ao fim. Já chegamos aí à penúltima região brasileira. Só lembrando que a abordagem que nós estamos fazendo leva em consideração a regionalização que foi realizada pelo IBGE em 1970, que divide o Brasil em 5 regiões, como nós já estamos falando aí. Então nós iniciamos uma conversa sobre a região sudeste, essa região que você já pôde aí entender nas nossas últimas aulas, que é considerada a região mais populosa do Brasil e também a mais rica. Pois é, essas características que tornam um destaque positivo, que dão um destaque positivo para essa região, muitas vezes não consegue esconder aí diversos problemas ou questões sociais que acometem as grandes cidades da região sudeste. Então é sobre essas questões sociais que nós iremos falar na aula de hoje. Então fique ligado e venha comigo. Nas últimas aulas nós começamos aí um bate-papo sobre a região sudeste, o capítulo 10 do livro didático de vocês, e na aula de hoje nós iremos continuar e concluir o entendimento sobre essa região, entendendo um pouquinho das questões sociais, o que motiva essas questões sociais, o que acaba movimentando aí o acirramento dessas questões nos últimos anos. Então, se você quiser acompanhar aí no material de apoio, no livro didático, as questões sociais, o conteúdo que nós iremos ministrar hoje está na página 177 até a página 178. E aí, ao final, nós iremos concluir aí com uma atividade para entendermos melhor e fixarmos o conteúdo trabalhado até então. Questões sociais são questões que envolvem aí, de certa forma, a sociedade, porque muitas delas acabam sendo agravadas aí, essas questões, por diversas situações que vão desde a falta de emprego até mesmo a questão do acesso a uma moradia de qualidade. Mas para nós compreendermos as questões sociais que envolvem o Sudeste, nós temos que voltar um pouquinho, algumas décadas atrás, até mais ou menos 1960, período esse em que você vai ter aí um intenso dinamismo econômico da região. Então algumas indústrias começam a dinamizar um pouquinho e a dar um formato de consolidação para a economia do Sudeste. Então a Companhia Siderúrgica Nacional, o ABCD Paulista e outras indústrias espalhadas aí pelo Sudeste começam então a se configurar inicialmente como possíveis vetores positivos aí para a economia dessa região. Então é inegável que a partir da década de 60 você vai começar a ter um aumento do fluxo migratório de outras regiões, de pessoas de outras regiões brasileiras em direção à região sudeste. Esse fluxo também ele vai ocorrer de maneira interna dentro da própria região, e aqui nós poderíamos fazer uma diferenciação bem interessante. Com aqueles que vieram de outras regiões, nós poderíamos integrar aí a chamada migração interregional, ou seja, vieram de outras regiões, sobretudo do Nordeste, fugindo ali da seca, e também do Norte, talvez em busca de condições melhores de vida, mas também esse fluxo migratório ele vai ocorrer entre os estados que formam aí a região sudeste. Então nós teremos aí um fluxo migratório intrarregional. Pessoas que vieram do Espírito Santo para São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, de Minas para o Rio de Janeiro. Então acontece também esse fluxo migratório muito grande dentro da própria região sudeste. Pois bem, eu falei que esse daqui seria o principal fator que explica aí o acirramento desses problemas sociais ou questões sociais, pois o aumento da chegada de imigrantes vai configurar a população da região sudeste como uma população gigantesca. Então nós teremos a região mais populosa do Brasil e, apesar de ser também a região mais rica, você vai ter ali uma carência de investimentos públicos ou mesmo devido à questão de um acesso melhor à mobilidade urbana, um acesso melhor à habitação para todas essas pessoas que chegam à região. O Estado ele não vai conseguir suprir a necessidade dessa população, que principalmente vai ocupar a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Então essa população ela acaba chegando até a região sudeste
e não tendo então oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho, nós já vimos na última aula, vai acabar sendo absolvida pelo chamado setor terciário, ocupando ali as funções não registradas, as funções que não são reconhecidas, compondo o chamado mercado informal. Então essa população que vem de outras regiões, ou mesmo de outros estados e dentro da região sudeste, acabam provocando aí o chamado inchaço populacional. Pois bem, esse inchaço populacional ele vai ter alguns agravantes. O principal agravante vai ser percebido em relação à habitação. Então a chamada Zona da Mata Atlântica, que seria aí um importante componente do bioma brasileiro, a Mata Atlântica, ela começará a ser ocupada por moradias irregulares. Então nós teremos aí o início das chamadas comunidades, ou também chamadas de favelas. Então a intensificação da ocupação dessa zona costeira da Mata Atlântica vai dar início ao processo de favelização, que é a construção de moradias irregulares. Então essas regiões elas são reconhecidas pela falta de saneamento básico, pela falta de pavimentação, pela desorganização urbanística dentro da construção dessas comunidades. Então isso acabou trazendo aí, essas comunidades acabaram com o passar do tempo se transformando em redutos do crime organizado. Então vai ocorrer um processo de territorialização do crime, onde alguns grupos tentarão ali montar um chamado poder paralelo, onde eles vão exercer um domínio sobre esses espaços, tendo em vista que você tem a ausência do governo, a ausência dos serviços básicos, como, por exemplo, o saneamento, a pavimentação. Então esses grupos acabam ocupando essas favelas, acabam ocupando essas comunidades, como são conhecidas, e acabam estabelecendo ali suas bases operacionais de comando. Então nós teremos aí na região sudeste o surgimento de duas principais facções criminosas do Brasil. No Rio de Janeiro, o chamado Comando Vermelho, que vai ter o seu início ali nas favelas cariocas, e em São Paulo, o primeiro comando da capital, o PCC. Então nós percebemos aí que esses grupos que hoje são considerados grupos organizados, que correspondem aí às duas principais facções criminosas que já se expandiram para além das fronteiras do Sudeste, elas vão ter sua origem dentro desse território chamado território aí das favelas, das comunidades, e eles vão se expandir para outras áreas dentro da própria cidade. Então você vai ter aí um aumento do número de sequestros, assaltos à mão armada, furtos e todo tipo de delito. Não que você deve então saber fazer a separação, que as pessoas que residem nessa comunidade, em sua grande maioria, são pessoas que não tiveram uma oportunidade de ir para espaços mais planejados dessas cidades do Sudeste, infelizmente ocuparam essas chamadas favelas ou comunidades. E grande parte dessas pessoas são pessoas que são trabalhadoras. Mas é claro que o crime ele acabou se apropriando desse espaço e acabou ditando ali, de certa forma, as suas regras. É por isso que nós dizemos também que o crime organizado ele exerce o chamado poder paralelo. Então você deve lembrar comigo que nós estudamos há algum tempo atrás sobre o território. Então o território é um espaço onde você vai ter as relações de poder sendo estabelecidas. No caso aí da região sudeste, nós conseguimos perceber muito bem essa relação de poder que existe entre o crime organizado de um lado e entre o poder constituído do outro, né? A polícia, o Estado. Então esses conflitos acabam vitimando aí muitas pessoas que infelizmente acabam estando na zona de conflito entre traficantes e policiais. Isso acaba aumentando aí o número de homicídios nas grandes cidades do Sudeste. Então essa configuração, conhecida como favelas, como comunidades, compõe as chamadas moradias irregulares. E esse poder exercido aí pelo chamado crime organizado compõe a territorialização do poder ou a territorialização do crime organizado. Outros problemas talvez podem ser perceptíveis dentro do Sudeste, como por exemplo a mobilidade urbana. Apesar de nós estarmos falando aqui de cidades que são consideradas as mais desenvolvidas do Brasil, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas nós temos aí alguns problemas ligados à questão da mobilidade urbana, pois nós temos um grande quantitativo populacional vivendo nessas cidades, então é inegável que você vai ter ali superlotação,
dos ônibus, metrôs e todo tipo de transporte público que vai atender a essa população das cidades. Então é importante nós notarmos que o Estado ele vai ter sobre suas responsabilidades serviços básicos, como a saúde, a educação, e muitas vezes não será oferecido de maneira que venha suprir os anseios dessa grande população que vive dentro dessas regiões. E uma última questão que nós poderíamos relacionar como questões sociais que estão em voga, que estão acontecendo aí na região sudeste, seria os conflitos rurais, pois nós temos também uma área extensa ali, nós temos o desenvolvimento de áreas ligadas de atividades econômicas ligadas ao campo, e é inegável que você vai ter alguns conflitos também pela posse da terra. Então, assim como ocorre no campo, que é justamente a luta pela posse da terra, ou da implementação da chamada reforma agrária, que é a divisão das grandes áreas agricultáveis para famílias, para pequenos agricultores, né, que necessitam aí desenvolver a chamada agricultura familiar. Então eles brigam ainda hoje e formaram aí os movimentos sociais, dentre eles o mais conhecido, o MST, o Movimento dos Sem Terra, que acabam agravando também alguns problemas ligados ao campo. Então dentro da região sudeste nós temos áreas em que você desenvolve atividades agrárias e que esses conflitos eles vão ocorrer. De um lado, os movimentos sociais, os trabalhadores rurais, de outro, o fazendeiro, o grande proprietário de terra. Mas essa dimensão da posse da terra, ela vai também para a cidade, quando nós vemos aí o movimento dos sem-teto. Então, é uma realidade que tem também tomado conta das grandes cidades do Sudeste, pessoas que ocupam alguns prédios abandonados e que acabam muitas vezes ali tornando o seu lar e entra-se numa questão judicial, de desapropriação. Então essas questões que envolvem aí a posse da terra, ou no caso da cidade, a posse de um imóvel irregular também, são questões que estão associadas a questões sociais. Então, só recapitulando aí, nós falamos na aula de hoje sobre as questões sociais que envolvem a região sudeste, e essas questões sociais elas acabam impactando aí de maneira negativa as cidades da região sudeste. Então a violência, o desemprego, nós temos aí alguns problemas ligados à mobilidade urbana, também ao crime organizado que se instaurou dentro dessa região. Tudo isso também motivado pela questão do grande quantitativo populacional que vive dentro dessa região brasileira. Então nós chegamos ao final da região sudeste, essa região aí que é tão importante para todo o Brasil e é tão relevante nós estarmos abordando em nossas aulas de geografia. Para você concluir aí o entendimento sobre essa região, nós vamos deixar uma atividade de fixação das páginas 178 a 180, onde você vai ter a oportunidade aí de praticar e de confirmar o entendimento que tivemos em nossa aula de hoje. Que Deus os abençoe. Na próxima aula, então, nós iniciaremos um novo capítulo, a última região brasileira, a região sul, e você vai poder comigo aí compreender coisas importantes dessa tradicional região formada aí por imigrantes, sobretudo alemães, poloneses e italianos. Então, fique comigo, fique ligado, na próxima aula nos encontramos.